Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E eu acho que tem coisas ainda que a gente tem muito que falar, né? E na verdade tem assunto que não acaba mais, né? Você vai pensar numa coisa, aí você acaba chegando em outra. E na verdade é uma infinidade de assuntos que a gente pode tratar aqui nos podcasts. Como eu falei, a gente já falou muito de doutrina da igreja, né? Se você quer saber, mas que pontos das doutrinas que vocês tanto falam, né? Se você está chegando pela primeira vez, ou é um membro da igreja que vem aqui por curiosidade, né? Um membro ativo, deixa eu ouvir esse podcast aí. Mas o que é essa história da igreja que falam, que é coisas que nunca ensinam dentro da igreja? Volta lá nos princípios dos podcasts, né? Você vai conseguir encontrar muita coisa lá, né? A gente falou muito antes sobre a história da igreja, o caráter de Joseph Smith, a história por trás de tudo, lá desde o início. Então a gente estudou muito a vida de Joseph Smith aqui já nos podcasts. Mas se a gente for falar de assuntos realmente, né, aquele que a gente tem que enfrentar atualmente, ou as experiências que a gente viveu dentro da organização, tem muita coisa para se falar. E eu estava pensando, né, algumas coisas, né, relacionadas a quanto inconveniente um membro da igreja chega a ser, né, ao se tratar de alguém que está abandonando a igreja. A gente já falou aqui que não se aplica muito não aquilo que se fala na igreja, vamos ter empatia, vamos amar ao próximo. A gente já falou aqui em um podcast passado, né? Lá dentro a gente acaba vendo depois que o lema deveria ser: eu amo ao próximo, né? Eu amo ao meu próximo menos você, que está abandonando a igreja. Porque o preconceito que se cria quando você começa a estudar a história da igreja, a verdadeira história da igreja, e vê que aquelas coisas que ensinam lá dentro não fazem mais sentido para você. Aí você abandona a igreja, né? E eu falo isso, né? E a esmagadora maioria das vezes não é por birra da igreja, nada. É que não faz mais sentido. Não faz mais sentido para você. Você aprendeu a história da igreja, infelizmente não ensinaram a versão verdadeira lá dentro. E aquela versão de Hollywood que são ensinadas nas aulas lá não faz mais sentido para você. Aquelas coisas que falam no templo lá, te obrigando a um monte de coisas, você vê que não faz mais sentido para você. Né? Mas o que tende as pessoas? Qual é o preconceito que se cria? Se ela abandonou, agora ela é do inimigo, ela é uma pessoa ruim, né? E não quer mais saber de você de nenhum sentido, te exclui, né? Porque às vezes você tem amigos lá, independente do que você descobriu. Então as pessoas são muito preconceituosas e chegam a ser inconvenientes, né? E eu me incluo nisso, que eu sei que muitos, né, todas as 4 décadas dentro da organização, eu sei que eu fui muitas vezes dessa forma inconveniente com esse tipo de pessoa. A pessoa vai lá, descobre um monte de coisa e não, isso aí já está blasfemando, é apostasia. Não era nem para você pesquisar sobre essas coisas, quer pesquisar, os manuais já estão aqui na bibliotequinha da igreja. Não, mas não querem saber se tem um monte de documentos, historiadores, diários, né, historiadores conceituados que foram pesquisar isso, nem querem saber, né? Então a inconveniente chega a ser ao ponto de realmente acharem, vai dar tudo errado na sua vida, né? E por incrível que pareça, né, alguns de vocês até vão identificar isso, tem realmente, quando você encontra um membro da igreja depois de sair dela, porque você descobriu a verdade e dá de cara com algum membro da igreja ou até numa rede social, muitos já ouviram isso: irmão ou irmã, vai começar a dar tudo errado na sua vida. Isso é o maior preconceito que eu já vi da minha vida, né? E olha só, fui ver isso dentro de uma organização religiosa. Olha só, isso aí não tem cabimento. Cadê a empatia, né? Que a gente já falou muito aí para trás. Cadê o amor ao próximo verdadeiro? Não, o amor ao próximo, eu amo o meu próximo menos você que está abandonando a igreja. Não tem respeito nenhum. Realmente não tem. Isso chega a ser falta de respeito, acredito eu, né? E se você é um membro da igreja ativo, que veio aqui ouvir esse podcast por curiosidade, deixa eu ouvir o que esse cara vai falar, é isso aí que eu quero dizer, né? As pessoas buscam outras fontes às vezes e querem descobrir mais a história da igreja e acaba se deparando com uma realidade que não é a versão de Hollywood que você aprende lá nas aulinhas. Não tem nada a ver. Aí, quando ela vai lá, aprende tudo isso, não faz mais sentido. E por esse motivo, como a gente tem que entender isso, somos seres humanos, né, que buscamos sempre por crescimento, isso quer dizer de conhecimento também. Aí você vai procurar aprender, aprende um monte de coisa, né, na sua realidade,
Então não faz mais sentido. Então o que você faz? Você abandona a igreja. Mas o que falam pra você? Agora você virou uma pessoa ruim, você é do inimigo, tudo vai dar errado na sua vida, né? Parece que é maldição junto com preconceito que eles vão jogando. Com cara de boas pessoas, né? Não, eu adverti, falei pra ela que, pra essa pessoa que tá abandonando a igreja, que tudo vai dar errado na vida dela, tem que estar aqui dentro da igreja. Que empatia que é essa? Coisa nenhuma. Isso não é cristão nem aqui nem na China. É complicado, a gente tem que falar sobre isso. Às vezes é difícil tocar nesses assuntos aí, né? Muitos falam, você deve se preocupar com os podcasts que você fala, porque membros da igreja ouvem. Mas é para os membros da igreja ouvirem também, é para todo mundo ouvir. E a verdade tem que ser dita. Os membros da igreja se tornam muito inconvenientes com quem está saindo da igreja. Porque a empatia se torna zero quando o membro da igreja vai tratar alguém que está saindo da igreja. O amar ao próximo se torna zero, porque ama o próximo menos você. Então o que é isso? O que é isso? Mas eu vou falar para vocês. Existe uma maneira de você ficar mais forte ainda quando você sai da organização ouvindo essas coisas, te comprovando cada vez mais que você tomou a atitude certa. Pode apostar o que eu tô falando. Por quê? O que eu quero dizer? Você vai sair da organização porque descobriu um monte de coisa da história da igreja, tá? Ou algo que foi descontente para você, um líder que te maltratou, fofoca que fizeram a seu respeito, e tudo que você já sabe que acontece lá dentro, você abandonou a igreja. Aí vem alguém, né, da igreja, pode ser até um líder, às vezes, irmão, tudo vai começar a dar errado na sua vida. Tá? Você tá agora nas mãos do inimigo. Você pode ouvir isso e tratar isso para você ter mais força, para ter mais certeza de que você saiu de lá, né, e tomou uma decisão correta, de não estar num antro desse. Tá? E eu repito aqui, né, eu me incluo, que eu já fiz parte desse tipo de pessoa. Por 4 décadas eu acreditei nisso. E faria a mesma coisa alguns anos atrás. Para você ver como chega, hoje eu olho para mim e fico com vergonha de ter agido dessa forma. Então se você que abandonou a igreja, está tentando seguir sua vida, né? Agora sem ninguém te querer guiar você, não, você guia você. Você é o seu guia. Né? E se alguém vir falar isso para você, né, use isso como força, para você saber que você tomou a decisão certa. Pô, ainda bem que não tem mais o pensamento dessa pessoa que está falando isso para mim. Né? Então usa isso a seu favor. Isso é mais para comprovar mais ainda que a sua decisão de abandonar a igreja foi correta. Agora você que é um membro ativo da igreja e está ouvindo esse podcast, né, você deve também entender o que eu estou falando. Só que talvez seus olhos não querem abrir de alguma forma. Ok, cada um tem seu tempo ou nunca o terá. Mas aprenda uma coisa, que às vezes as pessoas querem saber mais do que aquelas aulinhas. E existem materiais. E o ser humano foi feito, novamente, repito, foi feito para crescimento, e isso eu falo de conhecimento também. Né? Agora você, né, membro ativo ouvindo aqui, não posso pesquisar, isso aí o Dailen H. Oaks falou que pesquisa não é a melhor forma de você estudar sobre a igreja. Ok, só que tem gente que rompe essa barreira, né, e descobre que sim, deveria ter pesquisado, para saber a realidade do seu fundador, Joseph Smith, para saber a realidade de muitos líderes da igreja, o que eles aprontam por aí, né, e são mascarados pela própria organização. É tanta coisa que a gente pode colocar aqui, né, e é o que eu falei, né, o trabalho desses podcasts aqui é para isso, para que você tenha o desejo de pesquisar. A gente já falou aqui no começo muito da história da igreja já. Né? Agora o que a gente está tratando mais? A gente pode ver, a gente está falando mais de experiências, as coisas que a gente viveu, que sofreu lá dentro e hoje pode não sofrer mais, né? Se a gente abandonar o que nos machuca, que para muitas pessoas foi a própria igreja. Então é isso que eu falo para você, pesquise, esse é o melhor caminho, né? Por você mesmo. Nem estou pedindo para acreditar em mim, nem nada, mas as coisas que a gente já trouxe aqui, tem coisas que você, todas elas, na verdade, você pode pesquisar por você mesmo. Aí você toma a sua decisão, né? Mas se o podcast aqui servir para que toque no coração das pessoas, pelo menos o desejo de pesquisar por si mesmo a história da igreja, ótimo. Lembra que eu falei já? Objetivo atingido. Então, ok, tá?
Ah, mas eu queria saber mais. Volte lá nos podcasts, lá nos primeiros podcasts, a gente falou muito da história de Joseph Smith. A gente tratou, né, deu uma pincelada bem grande em toda a vida de Joseph Smith, muitas revelações, entre aspas, que ele teve, né, para colocar dentro da organização. Então você pode voltar lá atrás, tal. É que agora a gente está tratando mais, né, nesses últimos podcasts, de experiências. Que a gente precisa, na verdade, trocar experiências aqui. Muitos sofreram amargamente dentro dessa organização e nunca ninguém vai saber na realidade. Tem pessoas que saem da organização, mas choram toda noite lembrando como que eu fui passar por isso. E ver o quanto foi libertador abandonar algo, né? Porque até a própria psicologia fala que a gente tem que abandonar o lugar que nos fere. Se o lugar é tóxico, não serve para você. E tem hora que aquele quadradinho que nos colocam dentro da igreja, que você não pode passar as paredes dele, tem hora que você não cabe mais ali dentro. Isso é importante de se dizer. Então é isso aí, né? Utilize, canalize, né, as críticas dos membros da igreja a seu favor. Hoje eu tratei dessa forma e trato assim. Ah, irmão, agora você está nas mãos do inimigo, tudo vai dar errado na sua vida. Se vir por uma mensagem, né, ou alguém liga, fala, eu simplesmente abandono a conversa e coloco aquilo ao meu favor. Eu penso assim, ainda bem que eu não sou mais como essa pessoa. Ainda bem que eu saí do lugar que cria pessoas com a mente igual a essa pessoa que veio falar isso pra mim. Então é importante a gente dizer isso. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.